Título: Olinda afunda na lama. Carnaval, corrupção e caos. A verdade que ninguém quer contar. E aí, minha gente abençoada do canal Pernambucando por aí. Aqui quem vos fala é aquele cabra da peste que vive a vida na ponta do pensamento, com o pé no chão de barro e o olho no horizonte de esperança. Hoje trago um tema quente como a brasa de fogueira em noite de São João, um assunto que une missa de domingo, política crítica social e até um tiquinho de filosofia conservadora menos, mas com o tempero ardido e o temperamento alegre do nosso Nordeste amado. Vou lhes contar um caos que talvez vocês já conheçam, mas que estreia agora nesta crônica viva. Imaginem o Morro de Olinda, cidade das ladeiras, becos, frevols e carnaval. Numa enchente de inverno, a lama vem galopando pelas ruas. O rio que transborda entra nas casas e leva sonhos, fogões e sustos. Não, meio diesel, um cabra chamado Zé Luiz, nordestino trancado na fé, na Bíblia e na crítica afiada, que vê tanto governo perdendo tempo com política politizada e esquecendo de cuidar do povo que reza e trabalha. Esse episódio não é somente de Olindavis, é retrato fiel de tanta terra, sol e chuva, de tanta gente sofrida em país onde discurso se multiplica, mas resultado pífia. Então se ajeitem na rede, apertem o joelho e bora prosear que o assunto é sério, mas a conversa será com graça, bom humor e crítica fina, assim como a gente gosta. A moda de Nelson Rodrigues abraçado com Ariano Suassuna com um pé na cena teatral da moralidade e o outro nos repentes da sabedoria popular. Causo do Zé Luiz e da enchente. Desde cedo Zé Luiz acorda espantando ressaca da cidade. A chuva cai tamanha, umas de fazer inveja ao dilúvio. E lá vai ele, de galochas remendadas e capa de chuva feita com lona veia, subindo o Morro de Olinda. Ele não lamenta de rosto amuado, porque, como Chesterton bem sabia, o cristianismo é arbítrio e ressurreição, um salto de alegria em meio ao caos. O cabra recita mentalmente: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A fé lhe dá coragem, mas que honra da moral pública deixa a desejar. Isso deixa. Põe aí a crítica de Olavo de Carvalho, esse pensador que levou a crítica da cultura brasileira às últimas consequências. Olavo dizia que a raiz do problema não estava no morro, mas na civilização que esqueceu o sagrado e trocou o eterno pelo efêmero. E no meio da lama Zé Luiz espia o prefeito, que sobe o morro com urbanismo de vitrine, diploma, na lapela e currículo de Instagram, mas que ainda não trocou a rede dos cabras por estrutura verdadeira, drenagem que garanta vida digna. Reza a Bíblia que o bom pastor cuida do rebanho menos, mas o que se vê é rebanho pisando em barro e pastor subindo no palanque. Aí entra o sarcasmo ao estilo Nelson Rodrigues, aquele que faz da traição um espetáculo e da tragédia um trem de aplausos. O secretário de urbanismo, um ator de novela política que aparece na televisão, vestindo terno e gravata, falando bonito, mas que não sabe a diferença entre moirão e meio-fio. O povo, esse que canta frevo na ladeira e reza no grupo de WhatsApp, mora no meio-fio, às vezes sem meio, se é que me entendem. Hermes e Renato no morro morácido num beco. Zé Luiz encontra um cabra chamado Seu Pretinho, que vende pastéis enquanto escuta Roger Scruton. Isso mesmo, imaginem, o cabra mata a aula do José de Country Music no rádio da banca. E diz cosmicamente, o erudito inglês dizia que a cultura é âncora da identidade, pois meu povo aqui está desalojado até do direito de viver. A piada fina é que ele chama passista de frevo para proteger a massa de pastel com plástico de pão. Seu Pretinho conta de olhos arregalados, que viu um ônibus escolar afundar na enxurrada. Mas ninguém apareceu para puxar a surra de multa do Detran. É meio século atrás que pagamos imposto, viu? Ele diz, e eu quase cuspi o riso de tão nervoso. Essa gente complementa. Querem saber da gente? Querem o voto, na hora do aperto, no dia da eleição. Mas depois a gente some igual pinga em copo seco. Louvores bíblicos e glórias conservadoras. Aí vem o tom religioso. Zé Luiz abre a Bíblia menos e marca com papel de pão uma passagem de Tiago: A fé sem obras é morta. Como Chesterton ensinou, não basta o grande discurso bonito. É preciso o trabalho concreto. E Edmund Burke, pai do conservadorismo prudente, nos dizia que a sociedade é laçada de costumes e tradição, não um experimento de laboratório. Mas o que se vê é urbanismo experimental, dinheiro público fazendo farinha com um punhado de sal, sem substância de obra que consolide. Então eu pergunto, onde estão os bons políticos? Aqueles que acreditam que um povo só melhora se escutam a crítica feita com carinho e sem birra? Como dizia Olavo de Carvalho, a elite esquerdista que domina as instituições fez do debate um festival de mimimi e tom de vítima, como se culpar o pobre de ver fantasmas fosse revolução social. Mas a revolução é outra, moçada. É a rebelião do indivíduo que quer trabalhar, criar
educar os filhos e rezar sem medo de enchente, de bandido ou de ideologia que negue o sagrado. Crise moral e cultural. Poesia nordestina versus zona de conforto urbana. Falta mais do que cimento para a calçada. Falta poesia, identidade cultural, o confete de frevo misturado ao oléu das goteiras. A ciranda do povo unida com a labuta do sertão. Chesterton escreveu que, nos becos, mora a alma popular. Aqui, no soco da enxurrada, habita a alma que quer se salvar dentro da tradição cristã. Conservadora, politeísta por natureza, não nos deuses das redes sociais. Esse conservadorismo popular que Scruton saudava como cultura viva é nossa coragem. Mas tem gente que exige kit grooming urbano em todas as esquinas. Enquanto o pobre impressionado pede água limpa, poste que acenda a rua e escola com jeito de ensino, não de laboratório ideológico. Chegamos ao ápice do caos, a tempestade da trégua, e a prefeitura anuncia que vai recriar um comitê de assistência com orçamento para a revitalização urbana inclusiva. A expressão é chique, mas se a conta não vier com drenagem drenada com muro de contenção, que sustente morro caído, e vida que se sustente, isso não merece o nome de revigoramento, é farsa de verniz, maquiagem para foto de revista. Então, naquele momento, Zé Luiz ergue a voz. Prefeitura, olha, cultura se cultiva com fé, espírito e suor, mas se vocês usam o povo de musas e selfies, vão errar na conta da dignidade. Hipérbole sussurrada. É mais fácil ver buraco negro no céu que virtude política nesses terrenos de barro. Irônico, sarcástico, feroz e moralmente correto, porque não amacia o discurso com politicamente correto, mas pede ação real. No fundo, entramos no ponto ético burkeano. A sociedade verdadeira é feita de tradições, vínculos comunitários e escolha de bom senso, não de decreto em rede global ou no Twitter. Burke dizia que a prudência é mãe da política, e sem ela, tudo desmorona, inclusive moral, inclusive cidadania. Conclusão? E aí, minha gente, o que aprendemos? Que fé sem dignidade é preguiça de ação, que cultura sem comunidade é palanque de vaidades, e que política sem prudência conservadora é labirinto sem saída. No Mile da Alamã. O povo de Olinda quer acesso à saúde, água saneada, educação com espírito cristão e respeito à cultura regional, e quer acima de tudo ser ouvido, não mais retratado como vítima. Para sair desse enredo, precisamos reformar o fundo do problema, recuperar a dignidade, restaurar a fé transformadora, executar a mudança com espírito conservador. Pautado por Burke, Scruton, Chesterton, Menzies, por que não? Pela sabedoria genuína de Olavo, esse pensador que sacudiu a poeira do nosso debate nacional. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar esse desabafo com sotaque e ênfase da terra de Pernambuco. Agora eu quero saber de você, como nossa gente pode ganhar dignidade e segurança sem engolir peixe podre de discurso? Responde nos comentários com a verdade que a gente respeita por aqui. Não esquece de deixar aquele like que aquece o coração, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Pernambucando por aí, e ainda por cima, dá o sininho vice. Até o próximo vídeo. Pernambucando por aí!